Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre a retomada da atividade no comércio, nos serviços, em várias cidades e estados e que está retomando também no estado de São Paulo. Eu converso agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, há uma ansiedade muito grande em todo o país pela retomada da atividade, embora haja muita preocupação também com a doença, com a pandemia, com o avanço aí da contaminação. Agora, Fábio, o balanço das cidades, dos estados que já reabriram, mostram que ainda há uma recuperação muito lenta e o ritmo de atividade ainda está bem inferior ao de antes da pandemia, não é? É verdade. Esse mês de junho marca o início da flexibilização da quarentena no Brasil. Em diversas regiões, na realidade, esse processo já começou. E nessas regiões, Denise, o que a gente percebeu foi uma volta muito lenta do ritmo de consumo, por razões simples. Primeiro, a magnitude da crise. É uma crise sem precedente, é uma crise tão forte sobre a economia que ela mudou o comportamento do consumidor. O consumidor brasileiro hoje tem muito mais receio de ir às ruas, de ir ao shopping center consumir, do que tinha 4, 5 meses atrás. Além disso, fica uma herança negativa muito ruim do lado da economia. Queda na renda, restrição ao crédito, queda na confiança do consumidor. Então, a certeza que a gente tem é que essa recuperação vai ser lenta. Quando que ela vai começar exatamente, a gente ainda não sabe, mas a estrada é longa. Nas últimas 10 semanas, o varejo perdeu 172 bilhões de reais em vendas. Quer dizer, isso equivale quase a um mês de faturamento do setor. Então, a gente sabe que o setor ainda vai sofrer muito para recuperar aquele nível de vendas que tinha antes desse problema todo começar. Mesmo nas cidades onde já há flexibilização, esse ritmo está muito aquém do normal. E Fábio, mudou esse comportamento do consumidor também no sentido de preferência de consumo. A gente percebe que os shoppings estão tendo uma retomada pior do que lojas de rua, não é? Isso inverteu uma lógica do varejo. A chamada indústria de shopping centers, nas últimas décadas, cresceu muito mais do que o varejo de rua. Acontece que o consumidor seguramente vai ter muito mais receio de se dirigir a um shopping center para consumir do que ir a uma loja de rua. É bom lembrar que essa flexibilização, a abertura dos shoppings, não é uma flexibilização plena. Em muitas cidades, os shoppings vão estar restritos ao funcionamento de 20% das lojas, na verdade 20% do fluxo de consumidores. Quer dizer, a capacidade desses centros de compra de gerar receitas vai ser ainda muito restrita nesse início de processo de flexibilização. Então, larga na frente, ao contrário dos últimos anos, o varejo de rua. E essas indicações aí de uma retomada lenta do comércio, de tudo que está reabrindo, acaba comprometendo o potencial de reação de toda a economia, né? Compromete. O consumo das famílias responde por aproximadamente 2/3 do PIB. O IBGE divulgou na semana passada os dados do PIB, a economia encolheu 1,5% e o consumo das famílias, que vinha sendo o motor do PIB nos últimos anos, encolheu ainda mais, caiu 2%. Essa queda de 2% no primeiro trimestre de 2020, ela é a maior desde a crise do apagão, lá no terceiro trimestre de 2001. Então você vê que a gente praticamente registra um desempenho semelhante ao de 20 anos atrás. Infelizmente, não é só o consumo das famílias que está travado. Por conta do problema sanitário e até do problema político, os investimentos, que cresceram um pouquinho no primeiro trimestre, devem encolher no segundo. Então, a economia ainda vai levar muito tempo para recuperar o nível de atividade que a gente observava antes do início da pandemia. E o PIB do primeiro trimestre, ele pegou só parcialmente o impacto da pandemia, porque em março ele começou isolamento em várias regiões do país, agora no segundo trimestre é que veio o retrato mesmo. É verdade, das 12 semanas do primeiro trimestre, 10 não tiveram esse efeito da pandemia. É bom lembrar que o efeito da pandemia sobre a economia começou na segunda quinzena de março, quando uma série de decretos estaduais, municipais, limitaram, por exemplo, a abertura de lojas no varejo.
Então, essa queda do primeiro trimestre, infelizmente, é apenas o início da recessão. A queda no segundo trimestre vai ser bem maior. Quando o IBGE divulgou o PIB na semana passada, a gente revisou nossa expectativa para o ano. A gente espera uma queda de 6,1% na economia brasileira. Portanto, um baita tombo. A gente via que antes da pandemia já havia uma dificuldade enorme na recuperação do nível de atividade. Agora a gente volta a algumas casas para ter que remar de novo rumo a essa recuperação. Mas, sem dúvida alguma, fala-se em recuperação em V, recuperação em U, não importa qual é a letra. O que a gente sabe é que a recuperação vai ser lenta daqui para frente. E, Fábio, vocês não representam apenas o comércio, tem a questão dos serviços também, que vários continuam com restrição, questão de academias, questão de cabeleireiros, vários problemas aí, são locais em que pode haver um contato maior das pessoas, e setor de turismo, que foi o que primeiro sentiu impacto, né? O setor de turismo, a gente costuma dizer, Denise, foi o para-choque do setor produtivo. A gente percebeu, por exemplo, já em abril, uma redução de mais de 90% no fluxo de voos nos aeroportos. É difícil imaginar o setor de turismo nos próximos meses seguindo o protocolo que a gente tinha antes da pandemia. Esse setor inteiro vai ter que se adaptar, a operação desses setores vai ter que obedecer ao novo protocolo, não só no transporte aéreo, no transporte rodoviário, nos estabelecimentos de hotelaria, principalmente, casas de espetáculos, enfim, todos aqueles serviços que atendem o turista vão ter que se reinventar nesse pós-crise, e isso vai levar tempo, né? Sem contar ainda o fato de que, geralmente, as atividades turísticas representam a prestação de serviços não essenciais. Como muita gente perdeu emprego, perdeu renda, essa recuperação fica seguramente para daqui a alguns anos, infelizmente. E, Fábio, não é uma questão apenas de você reabrir os estabelecimentos, permitir que voltem a operar normalmente, mesmo que seguindo algum protocolo. Teve a perda financeira dos estabelecimentos, você falou quanto que houve do comércio, por exemplo, de perda. Isso pode reduzir a capacidade de manutenção do próprio negócio, né? Sem dúvida alguma. Existem custos fixos no comércio que, obviamente, diante da magnitude da pandemia, tiveram que ser negociados, seja com o governo, seja com fornecedores. Quer dizer, não se pensa ainda nesse momento nem na recuperação da receita. A gente sabe que esse processo vai ser muito lento. Todas as nossas demandas, principalmente aquelas relacionadas ao governo, visavam reduzir o custo das empresas. Então, por exemplo, aquela linha de crédito para o pagamento da folha de pagamento, em teoria, foi uma excelente ideia, mas na prática não funcionou. Cerca de só 2% do crédito disponibilizado foi aprovado até o momento. É bom lembrar que no setor de comércio, no setor de serviços, muitos empresários pagam diretamente o salário dos empregados, que isso não passa pelo banco. O Brasil tem um contingente enorme de desbancarizados. E isso dificulta e muito as ações do governo para diminuir o problema. Melhor exemplo são esses recursos emergenciais que foram liberados, que ainda não chegaram às mãos de muitos brasileiros, porque eles não têm vida bancária, vamos dizer assim. Então, é mais um problema para a gente resolver no meio desse terremoto todo provocado pela pandemia. E por aí a gente percebe que não é a restrição que foi imposta aí pelos governadores, pelos prefeitos, que levou à crise econômica. Há um temor muito grande em relação à pandemia e essa é a realidade com a qual a gente tem de lidar. Tentar minimizar os danos, mas reabrir não significa voltar à normalidade. Não significa. Infelizmente, o inimigo da economia não é a quarentena, não são os governadores. O inimigo é o coronavírus. O que faltou no Brasil, infelizmente, foi uma maior coordenação do processo de lockdown, de restrição, né, das atividades econômicas, de restrição à circulação de consumidores. Claro que o Brasil é um país continental, mas a gente deveria ter aproveitado melhor o exemplo de outras economias que passaram pelo mesmo problema que nós estamos passando, países menores que tiveram o mesmo número de contaminados que nós temos nesse momento, mas que conseguiram, com um esforço de um mês e meio, controlar minimamente a pandemia
para que se pensasse num processo de reabertura. O que a gente está tendo que fazer nesse momento para salvar a economia é pensar numa reabertura sem ter atingido ainda o pico das contaminações. Isso pode levar a um retrocesso nesse processo de reabertura, ou seja, a tendência é de que no Brasil o problema dure um pouco mais do que durou em outros países, em outras regiões, onde houve uma coordenação melhor para enfrentar o problema. E, Fábio, para nós encerrarmos, a gente viu que várias áreas do comércio aproveitaram os recursos tecnológicos, expandiram a venda através de aplicativos, entregas, delivery e tudo mais, mas a gente vê pelos números que não compensou tanto assim o que se perdeu. É verdade. Você tem uma ideia, no final de março, o varejo, na última semana de março, o varejo teve um prejuízo de 23 bilhões de reais. De lá para cá, a gente observa prejuízos em todas as semanas, mas o último dado já aponta para um prejuízo na casa de 15, 16 bilhões de reais. Por que esse prejuízo foi menor? Em parte por conta disso que você falou. O varejo procurou correr contra o relógio, né, criar alternativas para escoar os estoques, né, para fazer receita, e de certa forma essa estratégia funcionou. Mas ela não foi suficiente para compensar as perdas do período. Uma outra razão para a gente vir observando quedas semanais menores é a menor adesão ao isolamento social. Lá no final de março, na média, no Brasil, o isolamento social estava na casa de 62%, 63%. Agora está na média em 42%, 43%. Então, a gente sabe que é bom que o prejuízo no comércio seja menor, mas ele não pode vir a qualquer custo, sob pena da gente prolongar o problema atual e demorar ainda mais para iniciar esse processo de recuperação, Denise. É isso, eu conversei aqui com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite para você também. 6.